Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar o Jornal Gazeta Norte Mineira, trazendo notícias, prestação de serviço e muita informação. Foi inaugurado no campus sede da Unimontes o Circuito de Conhecimentos, um espaço composto por 8 modernos laboratórios multiuso e multidisciplinares. Confira na reportagem de Rafael Bicalho. Então, uma satisfação nessa manhã tão bonita, nós inaugurarmos o Circuito de Conhecimentos. A ideia é de mostrar que nós fazemos ciência, que é uma ciência útil, e mostrar isso para a sociedade, tanto interna quanto a sociedade externa. Então nós vamos mostrar para a comunidade acadêmica, alunos, professores, o que nós produzimos de ciência. Os laboratórios são multiusuários, ninguém é dono do laboratório, então um professor pode marcar uma aula aqui no laboratório, pode gravar um podcast. A comunidade externa, os alunos do ensino médio podem vir e entrar no laboratório de inteligência artificial, de realidade aumentada, tanto do conhecimento tradicional quanto do conhecimento científico, de que tudo é útil. Então essa é a ideia do Circuito de Conhecimentos, de verificar que a ciência é útil, que ela pode usar essa ciência e talvez até de falar assim, eu também quero fazer esse curso, eu também quero fazer parte dessa pesquisa, eu também quero ser aluno, eu quero ser pesquisador e vir para a Unimontes. Então é uma proximidade que nós queremos da ciência com a população. Professor, esse espaço foi todo revitalizado, antigamente era o estacionamento, que inclusive foram feitos alguns ajustes aqui no prédio, né? Isso, era um estacionamento e com recursos da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, ela financiou e nós estamos conseguindo hoje inaugurar esse brilhante espaço. Professor, durante a cerimônia também foi falado sobre a tão sonhada moradia na Unimontes. Explica pra gente sobre esse trâmite. São muitos desafios. Os nossos acadêmicos, nós somos uma cidade que recebe muitos acadêmicos de cidades, de outros estados, então nós temos o auxílio moradia, mas é um valor pequeno e são poucos, então a ideia, junto com o DCE, o Diretório Central de Estudantes, é de nós conseguirmos avançar para conseguir a moradia estudantil. Então é um grande desafio, mas juntos nós vamos conseguir. Né, Carol? A gente vai lutar junto para a gente conseguir a moradia estudantil. Importante. Mas a gente tem que estar junto. Esse espaço chamado Circuito de Conhecimentos é um conjunto de 8 laboratórios que nós vamos ter desde o espaço de uma sala de podcast, webcast, até um espaço de economia criativa, um espaço onde vai ter conhecimentos tradicionais, um espaço de programação. A ideia é que nós possamos produzir aqui um conjunto de conhecimentos que seja acessível para toda a sociedade. A universidade tem muitos bons conteúdos, mas nós precisamos comunicar bem para a sociedade de forma geral. Esse é o nosso grande desafio desse espaço. Na prática, nós inauguramos hoje o espaço. A ideia é que a partir de hoje nós possamos realizar um conjunto de treinamentos. Nós vamos convidar nas próximas semanas empresários, a imprensa de forma geral. Inclusive é muito importante destacar o papel da imprensa na divulgação da ciência, então nós contamos com vocês nesse espaço. E durante os próximos meses nós vamos abrir os espaços para agendamento público. O espaço ele não vai ser restrito a um grupo específico, a um curso específico. A ideia é que qualquer servidor, aluno ou professor dessa universidade possa usar os equipamentos que vão estar disponíveis aqui e vão servir para a sociedade de forma geral. É importante destacar que esse projeto foi financiado pela FAPEMIG, que é a Agência de Financiamento Científico de Minas Gerais, e a ideia é que a gente tenha um foco na divulgação científica. Então, aqui nós temos vários equipamentos que são multidisciplinares. Então, nós podemos, por exemplo, em uma asa delta, que vai ser imersiva, falar sobre o conhecimento tradicional do Rio São Francisco, ao mesmo tempo que podemos utilizar nela inteligência artificial, que é uma tecnologia moderna. Então, o conhecimento tradicional, a racionalidade do conhecimento tradicional e a racionalidade do conhecimento científico e tecnológico vão estar presentes nesses espaços. Aqui a gente está em um desses espaços, que é o Laboratório 4. É um laboratório que serve para videoconferência, né, com capacidade de 12 pessoas. O que a gente espera também aqui? Que não só na questão de videoconferência, mas que pode ser usada por uma aula, por exemplo, em que aqui, com um espaço reduzido de alunos, possa ser realmente usufruído.
dentro da perspectiva de utilização do nosso circuito, a gente desenvolveu, em paralelo, a questão de um sistema de agendamento desses espaços, né? E aí, quem for da comunidade, ele vai poder escolher dia e horário, e isso vai ficar de forma clara para todo mundo e transparente, e as pessoas vão saber qual é a real utilização de cada um desses nossos espaços. Ou seja, aberto para a população também, brevemente a comunidade toda de Montes Claros vai poder conferir esses espaços de inovação e tecnologia. Sim, sim. E a gente tem aqui a ideia de ser, como é um laboratório multiusuário, tudo que a gente fizer a regulamentação, nós podemos estar com parcerias externas com outros órgãos governamentais para também fazer a utilização desse espaço, né? A gente tem aqui um dos laboratórios que é o de soluções tecnológicas digitais, que o propósito dele é prover e desenvolver essas várias aplicações e sistemas necessários ao bom andamento daqui do circuito, mas também de soluções de divulgação científica e também de inovação dentro de sala de aula para os professores. No próximo bloco, 5 pessoas são presas em operação no norte de Minas. 5 pessoas foram presas em Pirapora em uma operação da Polícia Militar, depois que denúncias apontavam que 2 casas e um bar eram utilizados para distribuição de entorpecentes na cidade. A Polícia Militar recebeu informações que indivíduos do bairro São Geraldo teriam recebido grande quantidade de entorpecentes. Diante das informações, foi montada uma operação na qual o local foi monitorado e instante no qual foi avistado 2 pessoas saindo desse local que estava sendo monitorado com a sacola em mãos. Foi procedida a abordagem a esses indivíduos, no qual foi localizada uma barra de substância semelhante à maconha, e no local que estava sendo monitorado foi localizado mais porções de substâncias aí semelhantes à maconha. Nos locais onde os indivíduos residiam também foram feitas diligências. Nessas diligências nós localizamos 2 armas de fogo, munições, dinheiro trocado e diversos materiais para dolagem, além de balanças de precisão e demais materiais que são trocados aí por entorpecentes. Polícia Militar, rumo aos 250 anos. A Câmara Municipal de Montes Claros promoveu um café da manhã com jornalistas de diversos veículos de comunicação. Estou aqui ao lado do presidente Júnior Martins, da Câmara, um momento de confraternização, mas também ressaltar a importância do Legislativo para a cidade de Montes Claros, né, presidente? Então, esse momento mesmo de confraternizarmos, de conversarmos e de mostrar a importância da imprensa na vida da cidade de Montes Claros, a importância da imprensa, né, aqui na Câmara Municipal de Montes Claros, que é a Casa do Povo. Então a gente sente muito, uma satisfação muito grande de receber vocês aqui nessa manhã para esse momento de confraternização, esse momento de dialogar um pouco, né, e que a gente possa realmente fazer isso da melhor maneira possível. Bom, eu estou aqui com a vereadora Maria Helena, aqui da Câmara Municipal, vai falar para a gente, né, sobre a importância, primeiro, dessa confraternização com os veículos de comunicação, imprensa séria, que divulga os fatos que acontecem também na Câmara Municipal. Exatamente, nós precisamos valorizar esses profissionais que colaboram e muito com a notícia verdadeira, com aquela notícia necessária que se chegue à população de Montes Claros, contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Então nós aprovamos o título para a PIM, de utilidade pública, para justamente reforçar uma instituição tão importante, desses profissionais tão importantes para a nossa cidade. Com isso, abre-se várias possibilidades: construção da sede, aquisição de equipamentos, aquisição de cursos profissionalizantes também, tudo que possa valorizar os profissionais da nossa cidade. É muito importante aqui esse café, essa comunhão, essa união, essa conversa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui com a imprensa, porque o nosso trabalho ele precisa caminhar junto com a comunicação. Então contem comigo também, conto com vocês, Deus abençoe, paz e bem. Realmente a minha segunda tentativa, me candidatei em 2020, né? Tivemos uma votação expressiva, 1.210 votos. A gente não conseguiu a eleição naquele momento. É questão partidária, né? Mas graças a Deus foi uma boa votação. E agora, em 2024, graças a Deus, fomos eleitos com 2.776 votos. Costumar dizer que são 2.776 pessoas que foram na urna ali depositar o voto de esperança. Então estou muito feliz, né? E espero realmente fazer um bom trabalho nesses 4 anos.
Sei que a Câmara Municipal está muito alinhada com o Executivo, né, o Legislativo com o Executivo, então creio que nesses 4 anos Montes Claros vai avançar muito mais. Trabalho de muita responsabilidade e hoje um dia relevante de encontro com a imprensa para também conhecer os profissionais, fazer alinhamentos para a divulgação dos fatos da Câmara. Exatamente, nós sabemos da importância da imprensa, né, na política, né, brasileira, na política de Montes Claros. Pois a imprensa ela realmente mostra os fatos, o que acontece, que seja aqueles positivos, que seja aqueles negativos. Então a importância da presença da imprensa realmente faz a diferença para o povo de Montes Claros. E eu creio assim, tudo que é feito tem que ser mostrado, né, se é coisa boa, se é coisa ruim. Então tenho certeza, né, que nesses próximos 4 anos, né, Montes Claros vai avançar muito, e com o Legislativo, com o Executivo e, é claro, a imprensa sempre ali presente, que tudo vai dar certo. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes. No mês de abril, completa 5 anos da crise sanitária que mudou as nossas vidas. A pandemia de Covid-19 ganhou repercussão mundial no final de 2019. Veja na reportagem da nossa parceira Busque News. Há 5 anos, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarava oficialmente que a Covid-19, provocada pelo coronavírus, passava a ser considerada uma pandemia, uma crise sanitária mundial até então inimaginável e que mudaria tudo a partir dali. A doença, como já era esperado, chegou ao Brasil. Depois, a capital Belo Horizonte, e em poucos dias, a Covid já circulava aqui em Montes Claros. A primeira morte na cidade foi de um idoso de 69 anos, óbito este confirmado no dia 5 de abril de 2020. Naquela época, nos víamos em um cenário de inseguranças, sem medicamentos, sem estruturas adequadas, muitos de nós sem poder trabalhar e sem ver os nossos familiares, mas com uma única certeza: a Covid se espalhava cada vez mais rápido e ela ainda faria muitas vítimas. Eu lembro exatamente no final do ano de 2019, quando as pessoas, por noticiários nas redes sociais, começavam a aparecer algumas notícias, também na televisão, lógico, os meios de comunicação informando sobre os casos da China, alguma coisa já percorrendo, extravasando um pouco ali. E após o carnaval, foi o que exatamente aconteceu. Final de fevereiro, nós tivemos a entrada do primeiro caso em São Paulo. A Covid ela veio para a gente com várias certezas em relação ao processo. Primeiro, por não conhecermos a doença, ao mesmo tempo não sabíamos como é que seria a proporção em relação ao quadro infeccioso. Não sabíamos lidar em relação à terapêutica, né, da doença. Então, foi um momento de muita incerteza e, ao mesmo tempo, de muita aflição. Eu já estava falando, né, na mídia, televisão, rádio, né, celular, né, e aí a gente ouvia falar, né, e aí depois veio o papo da vacina, a gente correu atrás para tomar também, sabe? Mas nunca pensou assim que o negócio era brabo, forte igual foi, não. Começou, né, o período da pandemia e eu lembro que teve um dia que ele brigou feio comigo. A gente ficou cerca de acho que quase um mês sem se falar. Mas assim, por besteira. Pegou todo mundo de surpresa, né? Nós não esperávamos viver, né? Foi um momento assim que o mundo vivenciou, né, uma pandemia, e nós como profissionais nós não estávamos preparados para receber, né, essa notícia de uma pandemia. Ele aqui em casa era o mais preocupado, foi o que mais tomou atitudes assim de comprar álcool, de comprar máscara. Ele realmente era o mais preocupado com ele, assim, tipo assim, e orientava, entre aspas, né, levava um negócio mais a sério, e a gente, não que não levasse a sério, né, mas a gente achava que era coisa passageira, né, igual o Vilmo falou, né. E eu costumo dizer que eu amadureci muito na dor. Eu não amadureci com a idade, eu não amadureci com o tempo, mas eu amadureci com tudo que vem acontecendo com a nossa família no passar dos tempos. Foi desesperador pra gente, por quê? Porque ele ficou no hospital onde a gente não podia visitar, e aí a gente ficava sem saber o que estava acontecendo,
a gente sabia que ele estava sofrendo muito, e assim, a gente via também que os médicos estavam meio assim, não tinha toda a informação, não tinha aquela preparação para uma doença que eles também desconheciam, né? Então, assim, foi desesperador para a gente, porque a gente não podia visitar ele, a gente sabia o sofrimento dele. Pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas depressivas, pessoas com predisposição ao TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, as pessoas com ansiedade fóbica foram as mais impactadas nesse momento. Faltou, além, muito insumo, e além do insumo, algumas vezes nos deparávamos até com uma redução em relação à medicação. Meu esposo, ele foi contaminado com a Covid, foi com aquela variante mais, né, a variante mais grave, a Delta, e ele ficou, assim, num estado, assim, bem crítico. Então, quando eu falo que eu não imaginava vivenciar isso de tão perto como profissional e como familiar também. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Hoje eu olho para meu esposo, o sentimento, assim, de tão, assim, o sentimento é tão grande, é um louvor e glória a Deus no mais alto dos céus, porque hoje eu olho para meu esposo, eu vejo que ele é um exemplo vivo de um milagre de Deus. Então, o meu sentimento é o sentimento, assim, de gratidão, porque ninguém explica Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Sequela, né, que pegou ele, né? E ele curou em 15 dias, mais ou menos. E aí que ele sentiu mal, já não estava ruim, né? E aí eu falei, vamos lá no PSF, né? Tem a médica lá, né? Aí ele até falava, né, que não vou no seu lugar cheio de gente não, que não sei o que, é perigoso pegar mais ou piorar, não sei o que. Falei, mas tem que ir, filho, você não tá aguentando, você tá sentindo falta de ar e tudo, né? E aí foi até, isso é uma coisa que, de tudo que me marcou, foi esse dia. Que eu peguei um Uber aqui com ele, o PSF é aqui em cima mesmo, no Sintra, né? Mas eu chamei o Uber para ir com ele. Esse carro foi, quando chegou no caminho aqui, no meio do caminho, ele pegou, pai, você sabe que eu tô indo e se eu for, eu não vou voltar não, pai. Eu não volto para casa não. Isso aí me marcou muito, sabe? Até hoje, isso não sai da minha cabeça. E parece que ele já estava adivinhando, né? Ele foi e não voltou. Quando meu irmão estava aqui, eu sinto que é como se a gente tivesse mais proteção. Tantas brigas bobas que a gente teve, eu não teria tido com ele, porque assim, a gente só sente falta depois que a gente perde. Então assim, hoje basicamente seria isso, sabe? Tá mais próximo dele, ter evitado muitas brigas, assim, coisas de irmão normal que acontece numa casa, sabe? Hoje nós lidamos com o Covid e, graças a Deus, com pacientes menos graves. A vacina, ela promoveu essa resposta imunológica aí, e hoje os nossos pacientes que chegam com o Covid, eles são menos sintomáticos, eles têm menos sequelas, e hoje nós lidamos com muito mais saber em relação a tratar também esse momento aí pós-vacina. Vencer não, porque nós perdemos muitos pacientes. A nossa vitória enquanto médico é devolver o familiar para os cuidados, para o abraço do filho, para o abraço da esposa, ou para o colo dos pais. Então, o nosso lidar diário enquanto médico, o nosso vencer é isso. Promover esse retorno do paciente para casa. A minha mensagem é que nós cuidamos. Lembrar de que vamos morrer de alguma forma, tudo bem, deve passar pelo campo cognitivo, pelo pensamento, mas não ficar constantemente pensando nisso. Diante de pensamentos negativos constantes e repetitivos,
porque eles podem passar, o problema é a fixação. Busquem tratamento, busquem pelos profissionais da saúde que vão te acolher para ajudá-los a ter uma vida muito melhor, apesar dos apesares da vida. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.